Oi, gente. 1º de maio, né? Hoje, Dia Internacional do Trabalhador. Eu acho que... Deixa eu ficar mais perto. Apesar de que a cara eu acho melhor. Então, eu acho que apesar de ser um dia geralmente voltado para comemorações, eu acho que esse ano a gente não tem muito o que comemorar, né? Porque a gente está dividido em duas situações difíceis. Uma, primeiro, os profissionais que têm que trabalhar mesmo tendo risco de se contaminar. Não só os profissionais de saúde, mas os profissionais de limpeza urbana, as pessoas que trabalham no supermercado, farmácias, as pessoas que trabalham para fazer a estrutura não parar, né? Que a gente não pode parar. E, por outro lado, também as pessoas que estão perdendo o emprego ou não estão conseguindo emprego por conta da pandemia. Então, a gente realmente está vivendo um momento muito difícil. E é muito difícil dizer quem é que tá pior, né? Por um lado, temos profissionais que têm risco de adoecer e morrer, e se eles morrerem, as famílias vão ficar sem assistência, né? Porque na maioria das vezes esses profissionais são quem mantém a casa. E por outro lado, tem os profissionais que, se não trabalhar, podem ter as consequências da falta do recurso. Então a gente está num momento bem difícil em relação aos trabalhadores e que não é fácil dizer qual é o lado que é melhor ou menos ruim na realidade, né? O que a gente tem que entender de uma vez por toda é que a gente está em situação de guerra. E eu acho que esse dia de hoje deve ser dedicado a todas as pessoas que adoeceram ou morreram e aquelas que podem adoecer ou morrer, que estão na frente de trabalho. Então, não tirando o mérito de outros profissionais, mas hoje estar na frente do trabalho é bem complexo, bem complicado. Então, eu vou pedir para vocês depois enviarem perguntas, mas hoje sai um trabalho bem interessante na Inglaterra, no Reino Unido. A gente está falando de um país de primeiro mundo, né? Reino Unido, mostrando que 106 profissionais de saúde morreram até o momento, até quando foi publicado esse artigo, 106 morreram. Dos 106 que morreram, foi observado que a maioria fazia parte de minorias raciais, de minorias étnicas. E também eram profissionais que não eram, a maioria não eram ingleses, eram imigrantes. E aí se questiona quais são as condições de trabalho que essas pessoas tiveram, que fizeram com que elas morressem mais do que os profissionais de saúde que eram ingleses e do que os profissionais de saúde que eram brancos. Por que que as minorias morreram mais? Por que que as pessoas que não moravam, que não são ingleses, morreram mais, tá? Então, muita gente até pergunta por que que eu fico falando sobre isso, que eu sou obstetra, eu poderia estar falando mais sobre gestação. Mas desde o Zika eu me vejo com a obrigação de fazer alguns alertas de proteção à população. E eu tenho feito esses alertas, mas tenho me preocupado bastante a exposição o pessoal de Campinas, aqui manda presente na live. Eu tenho observado uma exposição muito grande dos profissionais de saúde e pior, eu sei que alguns lugares já melhoraram, tá? Mas a gente tem que continuar insistindo até que 100% dos profissionais de saúde recebam EPI de qualidade. Hoje mesmo eu recebi um apelo de alguém aqui da Paraíba, que eu não vou identificar, dizendo que médicos e enfermeiros até que recebem a N95 e os materiais, mas os técnicos, maqueiros, às vezes só recebem uma ou duas
máscaras cirúrgicas. Minha gente, e por isso que está morrendo tanto técnico de enfermagem, e a gente não pode se calar diante disso. Na época do Zika, eu fiz uma promessa a mim mesmo, que eu iria usar sempre, porque eu recebi muitos prêmios, mais de 15 prêmios na época do Zika, que eu iria usar a minha influência para usar a minha influência, não, que é pouco, eu só não tenho nem 30 mil seguidores, mas eu ia usar toda essa minha forma de me comunicar com a população para defender causas. Então, hoje, uma das causas que eu defendo é que o profissional de saúde receba EPI de qualidade. E outra coisa interessante que esse artigo mostrou é que não morreu entre os médicos, 19 médicos morreram. 18 eram de minorias também. Então, mais uma vez, os médicos que morreram eram minorias étnicas. Mas mostrando, além disso, que os médicos que estavam na frente, ou seja, o que a gente mais se preocupa, que é estar os intensivistas e os anestesistas, nenhum morreu. Mostrando que talvez o cuidado com EPIs adequados tenham também interferido nessa redução das mortes, quer dizer, nessa ausência de mortes de quem está na linha de frente. Então, assim, as mortes foram mais em quem estava atuando, os médicos estavam atuando indiretamente do que diretamente. Então, é uma briga que eu tenho, porque se começou a falar que ainda em 95, que é a máscara que mais protege, só devia ser usada por quem estivesse na linha de frente, em procedimentos que gerassem aerosol. Então, mesmo quem está na linha de frente, se não for entubar, se não for manipular diretamente o paciente em procedimentos que geram aerosol, não precisam usar a máscara N95, pode usar máscara cirúrgica. Eu acho que fizeram isso sem nenhum teste das máscaras cirúrgicas. Os testes que eu fiz, que não são testes científicos, demonstram que elas não são seguras, elas não retêm o aerosol e pode não reter partículas virais. Então, o certo é que todo mundo use, todos os profissionais de saúde, usar a N95. E aí as pessoas ficam, mas não tem N95 para todo mundo. Mais uma vez eu questiono se um país do nosso tamanho não tem condições de ter máscaras N95 para todo mundo. Porque a gente fabrica até avião, e aí eu fico sempre achando estranho a gente conseguir fazer avião. A gente está conseguindo agora várias universidades tentando produzir respiradores, mas eu não vejo ninguém falando em tentar produzir N95, tá? Nem fazendo testes nas máscaras cirúrgicas. Então, eu queria muito que alguma universidade que tenha essa tecnologia de testasse a eficácia da máscara cirúrgica que é oferecida para todos os técnicos de enfermagem, na sua grande maioria. E queria muito que também o COREM e os sindicatos, o CRM também, todos os sindicatos, divulgasse nas suas páginas a totalidade das mortes de profissionais de saúde, que isso também é interessante a gente discutir. Queria também pedir para vocês, que são profissionais de saúde, que coloquem pode colocar no meu direct se estão recebendo ou não EPIs suficientes e adequados, se já receberam o protetor facial, que é o Face Shield, aquele que tipo um capacete, tá? Parece o de soldador. E se estão recebendo N95. Eu não vou divulgar, mas eu quero postar nas minhas redes sociais a quantidade de pessoas, de profissionais de saúde que ainda não recebem os equipamentos adequados, tá? Então, coloca lá no direct que eu tiro o nome, coloca só a cidade, que é importante para a gente cobrar, cidade, estado, hospital, que é importante para a gente cobrar. Então, eu sei que muita gente às vezes não cobra porque tem medo. A gente viu o que aconteceu aqui em Campina Grande.
quando o profissional do SAMU reclamou e terminou sendo demitido. Então, talvez porque seja concursada e eu tenho o apoio da população, eu me sinto mais à vontade para fazer essas denúncias. Até porque isso não é, talvez eu entendo que às vezes os prefeitos, governadores não são da área de saúde, talvez eles nem saibam de algumas coisas e também eles não estão em todo tempo, todos os lugares ao mesmo tempo. Então se a gente disser, ó, tal lugar não está recebendo, então eles vão lá e podem resolver de forma mais rápida. Eu entendo que as críticas nesse momento não são críticas partidárias, políticas. As críticas nesses momentos são críticas em função da gente... Oi, Luciano, beijos. Em função da gente proteger principalmente quem está na linha de frente. Hoje eu fiquei sabendo que muitos profissionais estão sendo convocados para ir para Manaus, porque lá já não tem profissionais suficientes, mas daqui a pouco vai ser todos os lugares, e se a gente deixar que nossos profissionais adoeçam, não vai ter quem cuide da gente. Então é questão até de interesse, mas em homenagem a todos esses profissionais que morreram, os que podem morrer, porque não recebem as condições adequadas, hoje eu coloquei o meu preto em sinal de protesto. Beijos! Então, vamos discutir um pouquinho. Então, assim, é importante, minha gente. Eu vejo também muita gente, porque, como já vem dizendo aqui, não é fácil não trabalhar com aquele capacete, né? Trabalhar com máscara, às vezes precisa trabalhar com o avental. Tudo é pesado, tudo esquenta muito, mas dizer que é fundamental em quem está na linha de frente, todos os profissionais de saúde. Profissionais de saúde se entende aqui até o maqueiro, o porteiro, né? E todo mundo tem acesso a esses equipamentos. Lembrando que equipamentos de saúde devem ser individuais, tá? Então, alguns lugares começaram a distribuir como não tinha o suficiente, meio que todo mundo reutilizava, mas que agora já está, todo mundo recebeu o seu. Vamos lá. Eu tenho diminuído, Fábio, eu tenho diminuído muito tenho assistido bem menos televisão, porque confesso que eu tenho, então eu escolho um horário só para saber, e eu tenho me informado muito pela internet, nos sites mais sobre o Covid mesmo, mais sites científicos para poder me manter atualizada, porque eu confesso, eu já acredito em tudo, eu não acho que a grande mídia esteja exagerando, respeito quem acha, mas eu não acho, e como eu já sei de tudo que vai acontecer, então eu sei que eu preferi proteger um pouquinho o meu coração, porque eu não estou aguentando ver as imagens das mortes, dos caixões enfileirados, que eu acho que vai ser a nossa realidade em pouco tempo. Foi agora à tarde, alguém empurrou as enfermeiras. A gente vê, né, que tem muitas... recentemente teve um senhor lá que recusou usar máscara no supermercado e terminou matando uma pessoa que trabalhava, né? Então, a falta de respeito com os profissionais é muito grande. Tanto os profissionais de enfermagem quanto os profissionais no geral, né? Porque até dos próprios empregadores. É porque eu não estou podendo sair. Mas se alguém tiver aí no supermercado, eu queria que vocês, em farmácia, supermercado, vocês também me informassem, fotografassem aqui. Se os mercados estão oferecendo protetor facial e máscara para os funcionários, porque o certo seria isso. Eu acho, Deusimar, eu acho que a gente politizou essa situação, tá? Eu, pelo menos, vocês me acompanhando na rede social, eu não estou entrando nessa polêmica, às vezes dá vontade de escrever alguma coisa, mas eu recuo, porque eu acho que a gente não deve misturar. Eu tenho tentado não misturar as situações. Eu acho que
tanto faz você ter votado em A ou B hoje, a gente está todo mundo na mesma situação. Claro que tem os que acreditam, mas os que não acreditam no potencial desse vírus. Só acho que isso a gente vai saber. Se a gente for ver em um mês, como nossa situação agravou, a gente pode pensar mais ou menos como é que vai estar no mês de junho. Então, respeito quem não acredita, só peço para quem não acredita não colocar em risco a vida do outro, fazendo mesmo sem acreditar, respeitando quem acredita e respeitando quem acredita e respeitando também a saúde do outro. Deixa eu ver. Dalila, realmente eu estou mais serena. Eu já fiquei muito mais estressada porque, entenda, eu já passei por uma epidemia que foi o Zika. Eu vi que nós não estávamos preparados. Eu já sabia que a gente não estaria preparados. E aí eu fiquei desesperada no começo, desesperada, porque eu sei que a nossa saúde não está pronta, a gente não faz teste suficiente, a gente não tem leitos o suficiente, a gente não tem nem cemitério suficiente, a realidade é essa. Então eu sabia que isso ia acontecer e assim, como médica, eu não queria que chegasse esse momento de que os profissionais de saúde tivessem que escolher quem vai e quem não vai ser entubado. E eu acho às vezes muito triste uma pessoa que respeitou às vezes o isolamento, respeitou demais, como por exemplo minha família que está trancada dentro de um sítio, mas por uma zebra se contamina com alguma coisa, por mais que tenha cuidado, se contamina, e ele chegar no hospital e não ter mais vagas, porque alguém que não respeitou o isolamento lotou o hospital. Então, na época, no começo, eu fiquei muito estressada com essa situação. E eu nunca consigo pensar só em mim. Eu, como médica, obstetra, estou na linha de frente com as grávidas. Eu não estou em UTI, eu faço ultrassonografia, mas a gente faz ultrassonografia de pacientes com sintomas, tá? Então a gente está exposto, e até porque a gente está exposto de qualquer maneira, porque tem os pacientes assintomáticos. Mas desde o começo que eu comprei todos os meus EPIs, mas eu não acho, então se fosse por isso eu poderia ficar calada e não estar brigando aqui por EPI de todo mundo. Mas eu acho que nosso papel, o papel de quem tem alguns seguidores a mais, é realmente cobrar. Fico inclusive angustiada, como tem pessoas que têm milhões de seguidores nas redes sociais e que não faz nada para melhorar a qualidade do próximo. Tá? E principalmente nesses dias de hoje, eu acho que todas as pessoas que estão nas redes sociais deveriam mudar o foco, ao invés de estar mostrando roupas de luxo, casas de luxo, mostrando situações que a gente pode ajudar, seja em relação aos profissionais de saúde. Eu vi poucas ações feitas para profissionais de saúde, deveria ter mais ações em termos, vamos fazer uma live hoje, eu venho dizendo que profissional de saúde não é super-herói. Continuo insistindo, parem de postar isso. Quiserem postar, postem um guerreiro com armadura incompleta. Esse é hoje o profissional de saúde, tá? Então, não vejo nenhuma live de pessoas que têm grandes seguidores pedindo doações para se comprar EPIs para profissionais de saúde que não receberam ainda. Tá? Eu acho que isso também deveria ter. Também não vejo ninguém reclamando muito disso. Então parem de chamar os profissionais de saúde de heróis. Comece a cobrar, fotografe se o supermercado que você foi, se os funcionários estão realmente de EPI. Veja se quem está trabalhando está todo vestido, todo protegido, se está trabalhando de máscara, se aquela empresa está fornecendo máscara. Eu acho que hoje esse tem que ser o papel dos influencers, das pessoas que têm muitos seguidores. Aqui em Belo Horizonte todo mundo entra nos mercados, sai de casa só de máscara. Fábio, ótimo, Fábio. Agora tem que ver também se quem está lá dentro trabalhando está de máscara, porque eu vi uma cena que eu não gostei, que foi um cara entregando máscara quando ele não estava de máscara. Então, às vezes eu sei que não é culpa nem do empresário, é culpa também do funcionário que não gosta de usar máscara. Eu entendo, mas isso tem que ser um item obrigatório, tá?
Eu vejo até no próprio hospital que eu trabalho, que lá todo mundo já recebeu, não recebeu ainda a N95, o ISEA, mas recebeu o protetor facial, o Face Shield, mas eu vejo muita gente não usando. Aí a culpa também já não é do hospital, né? A culpa aí já passa a ser do próprio profissional. Então vamos ver tudo isso. Muito bem, Gesa. Gesa diz que ela trabalha na farmácia Dias e está trabalhando de máscara e protetor facial, todos os colaboradores. Protetor facial, minha gente, não é o protetor facial para não se queimar, não, é porque os meus estão guardados nos devidos lugares. Esqueci de pegar. Protetor facial é aquele protetor esqueci o nome, de acetato, que você coloca na frente, porque ele impede que as gotículas cheguem, então impede que contamine sua máscara, impede que suas mãos, que podem estar contaminadas, batam. Então, se você chegar num lugar onde as pessoas não estejam trabalhando dessa maneira, com máscara e protetor facial, você tem risco lá dentro também. Então, você deve exigir que todos os lugares, os profissionais, para a proteção deles e para a nossa proteção, estejam todos equipados. Tati Lopes, as pessoas estão confundindo as coisas, estão misturando política. Eu não gosto de misturar política com ciência. Apesar de eu ter minhas críticas, as críticas eu vou fazer sobre gestão. A gente também tem que diferenciar que existem duas coisas diferentes, o político e o gestor. O político, ele é aquele que faz a sua campanha, ele é aquele que faz as suas... faz a sua parte política, fala sobre o que ele pensa de política. E aí as pessoas que gostam da fala dele se posicionam contra ou a favor, geralmente a favor se gosta. O gestor, ele pode ser criticado, mas uma crítica ao gestor, a ação dele. Então eu sou contra a liberação do comércio, eu sou contra que todo mundo volte a trabalhar nesse momento, porque as pessoas estão confundindo, achando que se a gente tivesse, por exemplo, aqui na Paraíba, a situação não está tão grave, apesar da gente já ter quase 50% dos leitos ocupados de UTI, mas eles estão achando que a gente podia liberar, não está tão grave, então não é tão ruim assim. Não, minha gente, não está tão grave porque a gente está segurando parte das pessoas em casa. Se a gente soltar, vai agravar em 15 dias. E aí depois que agravar, vai ficar daquele jeito, da Itália. A gente está tentando evitar chegar no ponto máximo. Esse é o ideal. A prevenção, entendam, a prevenção existe para a gente não chegar no ponto máximo, tá? Para que a gente passe mais calmo pela epidemia, tá? Eu sei que existe consequências disso, mas eu, Adriana Mello, tenho que falar como médica, tá? Pesquisadora em saúde. Isabel Rufino, Recife está muito difícil, doutora, a senhora acha que tudo isso ainda vai piorar? Infelizmente eu acho, porque o nível de isolamento social caiu muito. Os países que conseguiram controlar, diminuir, a Itália chegou a mais de 1.000 mortes dia, a gente já está em 500 mortes dia, né? Em torno disso. A Itália chegou a 1.000. Só controlou quando ficou em casa, era multado quem saía de casa na Itália. Tá? Então, alguns lugares, o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo o que a Itália fez. A gente está fazendo um isolamento social e ainda tem muita gente na rua. Quando tiver o lockdown, que é fechar tudo, não pode sair ninguém na rua, a não ser os profissionais que precisam estar trabalhando. Tá? Então, ainda é bem diferente do que a gente viu. Então, enquanto tiver mais gente na rua, mais gente vai poder adoecer, mais gente vai poder morrer. Deusimar, ontem Campina Grande estava muito movimentado, o fluxo de carro muito grande. Eu tenho percebido, nos últimos 20 dias, 15 dias, a gente tem percebido isso, um aumento do fluxo de carro. Eu também não entendo. Como eu digo, acho que as pessoas não estão tomando os cuidados quando chegam em casa e podem trazer o vírus para casa, porque toda vez que eu saio, eu só penso quando chegar em casa, todos os cuidados que eu tenho que ter. É quase 1 hora que eu passo para evitar contaminar.
Então, mais uma vez, a gente já falou sobre isso, mas é importante que os profissionais de saúde tenham cuidados bem especiais em relação a isso, né? A lavar constante as mãos, o uso do álcool gel, o uso dos equipamentos. A chegada em casa é muito importante. Chegar em casa tem que ter todo cuidado, porque você pode levar o vírus para dentro de casa. Então, o ideal é o sapato emborrachado, que seja fácil de lavar. O ideal é que você passe direto para o banheiro. Evite cabelos compridos, a gente já falou sobre isso. Faz coque no cabelo. Evitar maquiagem, anéis, tá vendo? Brinco, tudo que possa fazer com que o vírus possa se fixar. Outra coisa, gente, mesmo para quem está em casa, eu tenho visto algumas pessoas postando máscaras com bordado, máscaras com pedrarias. Isso não pode, tá? Vamos, pelo amor de Deus. A moda hoje é ser básico. Acho que a gente está ficando doente em algumas coisas, porque todo mundo quer ter uma coisa diferente. Para ser diferente, borda uma máscara, personaliza. Não pode, gente. O vírus fica mais fácil ali e é mais difícil você removê-lo, tá? Então vamos ser básicos. Carminha, dona Carminha, que saudade da senhora. Perdemos hoje Recife, uma grande profissional médica. Que pena. Eu tenho 3 amigas médicas em Recife doentes. Nenhuma das 3, graças a Deus, chegou a se contaminar. Uma contaminou toda a família em casa, mas graças a Deus uma foi leve e uma ficou meio assim grave, teve pneumonia, mas não precisou se internar. Como é o nome, dona Carminha, da médica que morreu em Recife? Eu acho sempre uma tristeza na hora que um profissional morre, porque ele não teve escolha de ficar em casa. Dalila viu que ela está dizendo aqui que me viu descompensada no começo, mas foi bem difícil para a gente mesmo no começo, mas agora a gente já tá. Eu já tô tranquila assim, tipo, se a gente tiver que adoecer, vamos rezar para não pegar a forma mais grave, vamos nos proteger, porque eu acho, sabe, Dalila, eu acho que eu aprendi, e esse é um conselho que eu passo para todo mundo, que a gente não deve se desesperar, mas a gente deve respeitar. Para que eu respeitasse o coronavírus, eu tive que conhecer, eu tive que entender como a gente pode se proteger. Porque já faz algum tempo que nós, cientistas, a gente está esperando um vírus que seja bem mortal. Isso já faz algum tempo. Então, quando ele chegou, a gente achou que poderia ser ele, tá? Quando ele chegou e começou na Itália daquele jeito, então eu me desesperei. Mas aí depois eu fui ler que ele, apesar de transmitir muito, ele é muito... a camada que protege ele é de gordura, então ele faz com que o simples lavar a mão possa ser muito eficaz. Então, eu fiquei mais tranquila, mas isso é um aprendizado. Claro que eu continuo respeitando demais esse vírus, tenho medo dele, mas não tenho mais desespero. Claro que eu posso adoecer, mas vamos seguir em frente a nossa jornada. Sim, tem a mesma eficácia do álcool. Shirley, é verdade, doutora, só postar comidas para o seu próprio deleite. Sim, a gente tem que começar a ter uma responsabilidade social. Eu acho que os influencers que devem ser respeitados são aqueles que têm alguma responsabilidade social. Não estou querendo criar ódio, a gente não deve criar ódio, mas a gente deve cobrar dos seguidores para fazer campanha para fome, sabe? Eu mesmo faço parte de uma ONG que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que está fazendo um trabalho belíssimo. Além de apoiar nossas crianças com microcefalia, eles estão requisitando cestas básicas para que as pessoas que possam ser distribuídas para aquelas pessoas que estão desempregadas.
os taxistas, os profissionais de Uber, tem uma série de pessoas que talvez não tenha realmente como fazer a feira, como pagar as contas. Então, essas pessoas poderiam ter a capacidade de vamos adotar um profissional liberal que está parado, sabe? Então, eu acho que hoje as pessoas que têm muita influência, eu não tenho muito, tenho pouquinhos seguidores, mas eu sempre uso para fazer isso. Rosana, doutora, eu tenho uma amiga que está grávida de 6 meses e ela é esposo com Covid, tem perigo para a criança? Olha só, até agora, graças a Deus, parece que o Covid não passa pela placenta, tá? Pelo menos até agora. O risco, às vezes, é dessa criança ser menorzinha um pouquinho, porque como foi descoberto que tem alguns efeitos tromboembólicos, às vezes essa placenta pode envelhecer um pouco e passar menos fluxo. Mas depois que ela melhorar do Covid, ela pode ficar fazendo ultrassonografia para ver se o bebê está crescendo bem. Essa é uma recomendação, tá? E o perigo, ela tem que só ter cuidado para não ter a forma grave, porque as grávidas, pela queda da imunidade, algumas estão fazendo as formas graves e tem acontecido de algumas grávidas se internarem. E aí, quando eles têm a forma grave, tem que interromper a gravidez. Então, tem que fazer com que o bebê nasça prematuro para poder proteger a mãe. Então, ter cuidado e ficar em sinal de alerta para possíveis sinais de agravamento da doença, tá bom? Cláudia Marcelina, comprei EPI, mas não acho suficiente, queria mais, pois a carga horária é extensa. Preciso de revezamento para as infecções de alguns materiais e troca. Realmente, a gente deveria ter pelo menos 2 EPI por turno, porque na hora da refeição, uma coisa que eu vi em alguns refeitórios lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eu não vejo aqui, é uma placa também, como se fosse de acrílico, coisas desse tipo. Então, tem que saber também, muitos profissionais se contaminando no repouso, no refeitório, porque como é que você não vai comer de máscara? E às vezes o refeitório fica cheio, porque tem uma hora específica de almoço, né? Então, eu acho importante também se discutir isso, Cláudio, não só o nosso CPI, mas também os equipamentos de proteção coletivo, que seria ter, você está numa mesa de frente para outra, teria que ter alguma barra ali, alguma coisa que barrasse a sua respiração ali. Então, esse tipo de coisa acho que tem que ser pensado também. E esses colchões do repouso tem que ser todos todos de lona para que se possa limpar. Sugiro que vocês, quando cheguem, andem sempre com seu álcoolzinho no recipiente. Eu ando já dentro do carro com aqueles pulverizadores, eu enchi de álcool e quando eu chego antes de trabalhar, passo nas cadeiras onde eu vou tocar, tá? Então, eu acho que a gente também tem que ver esse lado, os equipamentos de proteção coletiva, que também são poucos falados. Às vezes estão com as máscaras do queixo, para muitos isso é normal. A gente vê demais, Alessandra, as pessoas com as máscaras aqui. Mas, minha gente, isso, além de não proteger, isso vai contaminar. Eu sei que é difícil usar máscara, é muito complicado, porque você fica sem respirar realmente. Mas, às vezes, eu vou o caminho todo entrando no ISEA, vendo isso. Tem que cobrir o nariz, bota a máscara, bote o protetor facial. Cadê o seu protetor? Porque eu fui almoçar. Não, saiu do almoço, você já tem que colocar. Mas a gente tem que ter cuidado, como a Cláudia falou. Às vezes você vai beber água. É tão complicado tirar aquilo sem se contaminar. E tira, eu tiro, seguro um pouquinho, tomo água, aí pego, lavo as mãos, segurando uma mão, lavando a outra. Você não consegue bem. Hoje eu já lá na clínica eu coloco uma caixinha para eu colocar a minha máscara enquanto eu almoço, enquanto é bem complicado mesmo. A ideia era que a gente tivesse mais do que uma máscara para fazer, mas a gente não tem nenhuma toda, né? Garagem estética, eu acho.
Falar em proteção do sol para o rosto pode ser usado? Não, infelizmente não. Protetor solar do rosto, que a gente fala de protetor facial, é aquele de acetato, tá? Protetor para o rosto, bronzeador, aquele hidratante, eu já tô ficando sem. O hidratante, nada deve ser usado quando você sai, porque facilita o vírus se fixar, tá? Então é mais fácil, como ele tem uma camada de gordura, é mais fácil ele se fixar se tiver algo meio gosmento. Então por isso que não deve ser usado protetor solar, não deve ser usado maquiagem, não deve ser usado hidratante, porque eles podem ajudar a fixar o vírus. Obrigada, Melk. Ai, meu Deus, eu não tenho essa. Agora são 2. O correto é ir usar ruas quando necessário com máscara protetor de acetato. Eu só faço assim. Começaram a chamar esse exagero, mas essa semana saiu um artigo que eu devo publicar nas minhas redes sociais de hoje para amanhã, mostrando que que nos Estados Unidos estão recomendando o protetor facial de acetato. Como eles devem, os profissionais estão usando, na falta do acetato, minha gente, pode ser feito de garrafa PET, que é a mesma coisa. Já tinha ensinado a fazer, acho que eu tenho aqui, só um minutinho. Ó, você faz assim, ó, a garrafa PET. Esse modelo aqui, eu acho que ele fica muito perto do rosto, mas você pode fazer com a viseira, pode fazer, vai improvisando aí. Mas o importante, ó, porque esse aqui não é para os profissionais de saúde, mas a população pode fazer desse, porque é a mesma coisa, tá? Não precisa nem comprar, usa um refrigerante aí que você já usou, lava bem. Por que é importante? Porque, ó, se eu quiser coçar os olhos, ó, várias vezes eu me pego com o meu, não com esse, tentando coçar o olho, aí bate aqui. Então você pode estar com a mão contaminada. Agora o importante é, mesmo com esse, você não pode, tô sufocada, é tirar, tá aqui, que aí não serve, tá? Isso a gente vê muito. Nem tão pouco pode tá com a mão, tá com isso aqui também, e quando chegar em casa tirar logo ele. Não, o primeiro passo é lavar as mãos bem lavadas antes de tirar. Então lava as mãos bem lavadas, tira o protetor, sempre pegando aqui por cima, ó, desse jeito, e coloca lá no baldezinho, na bacia com água e sabão. Deixa lá, pode estar um pouco de água sanitária, lava. Então isso pode ser feito, tá? Pode me chamar de doida, mas eu não saio. Eu já disse, eu tenho um que é só para sair para esses lugares, que é o mais baratinho, que eu comprei só para ir no supermercado. Dalila, eu acho que entraremos, eu acho que alguns lugares vão ter que entrar, mas eu não sei como é que vai ser o comportamento do povo brasileiro, porque nós brasileiros não somos bons de cumprir regras, então eu tenho muito medo do que pode acontecer. Semiro tá aí com a máscarazinha representando, eu também sou assim. Acho que eu já respondi da criança. Sim, Romanda, é isso mesmo, não usar nada, nem protetor solar, nem bronzeador, nem maquiagem, nem hidratante, tá? UPA de Souza, tem muitos médicos, tem muitos profissionais de saúde que não acreditam em saúde. Hoje eu vi uma cena tão triste em Brasília. Era eu achei um protesto bem elegante, bem calado. Os profissionais de saúde da enfermagem com uma cruz representando cada colega que já tinha morrido, é um direito deles protestar, estavam em silêncio. E uma pessoa lá agredindo, dizendo que isso era mentira, que estavam enterrando caixões vazios, sabe? Eu acho que as pessoas estão um pouco perturbadas, está vendo que o mundo inteiro está acontecendo. Eu acho que
Muita gente só vai acreditar quando acontecer bem perto de você. Sim, Ivone, quanto mais o isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário, porque as pessoas não entendem que ele está sendo eficaz na realidade. Porque quanto menos casos, quanto menor está sendo nossa velocidade, é porque o nosso isolamento está funcionando. O que a gente observou aqui na Paraíba é que em 15 dias nossa taxa de ocupação de leitos aumentou muito. A gente está em quase 50%. E eu acho que foi reflexo justamente dessas pessoas que estão achando, isso é bobagem, vamos sair. E aí termina acontecendo isso. Isso, Dalila, não usar nem maquiagem. Por isso que eu tô dando um exemplo, ó. Tá vendo meus cabelos? Meus cabelos, quando sair dessa quarentena, meus cabelos, acho que eu tenho que comprar uma peruca, porque a gente tá lavando todos os dias o cabelo. Não, o cabelo tá uma bucha. E eu não tenho o que fazer. A não ser aceitar que ele tá uma bucha. Mas eu acho que a gente tá nesse tempo mesmo de aceitar nosso corpo, nossos cabelos como eles devem ser, e não estar descuidados, não porque a gente não lave, mas porque a gente está lavando demais e está ressecando. Por que não usar make, Karina? Porque a make, ela deixa a pele mais grudada um pouquinho, aí o vírus que é de gordura, ele se adere mais fácil se tiver algum produto que contenha algum percentual de gordura. Então, todas as makes possuem isso. Então, desde aqueles lápis de olho, rímel, tudo isso é totalmente contraindicado. Esmalte de unha também, tá? Esmalte de unha também. Karina, morro de preguiça de sair de casa por conta do trabalho. Eu também, várias vezes, até assim, aqui eu e minha irmã estamos aqui, aí a gente fica, quem vai pegar a comida, porque às vezes a gente não tem comida em casa e pede. E aí até o delivery, porque tem que ter uma luva para pegar, aí uma máscara de tecido que a gente usa nessa ocasião, aí chega, deixa a sacola lá fora, já no lixo, pega, aí tira a luva e a sacola lá no lixo, aí pega o material que está dentro, aí leva para dentro de casa, higieniza as quentinhas que vem. É tanto trabalho até para pegar comida, porque eu acho que as pessoas não estão fazendo isso, por isso que eles não estão com medo de sair de casa. Além disso, Ana Lima, a maquiagem também impede, já deve ser ruim, assim, já é contraindicado para todo mundo. E profissionais de saúde de jeito nenhum, porque a máscara não adere bem, a N95 não adere bem se você tiver de maquiagem. Então é cara limpa mesmo para gente profissional de saúde. Jéssica, o problema é que países lá fora têm recursos para manter as pessoas em casa, agora o nosso país não tem. Eu não acredito que o nosso país não tenha, Jéssica. A gente paga muito imposto, eu acho que nossos recursos são mal distribuídos. Você vê, Jéssica, a situação da Argentina. A Argentina parou por completo, estava multando quem saísse de casa. A Argentina está numa crise financeira centenas de vezes pior que a brasileira. Tá? Eu sei que a Argentina é um país pequeno, mas o que eu acho que falta para a gente é duas coisas. Primeiro, é identificar as pessoas que realmente precisam. Eu acho que esse cadastro não foi bem feito. Eu acho que o Brasil não tem um cadastro realmente de pessoas. A gente precisa melhorar muito. Isso não é culpa agora que eu estou falando desse governo, não. É culpa nem é culpa de ninguém. A gente agora percebeu isso. Que a gente precisa ter um cadastro de profissionais liberais. Precisa ter um cadastro que deve ter no Simples, mas ver direitinho as empresas pequenas que precisam de apoio para pagar seus funcionários, sabe? Eu acho que a gente, na realidade, é mais falta de organização do nosso país do que falta de recursos. Eu não acredito num Brasil que não tem recursos. Sinceramente, eu não acredito, tá? Eu acredito que nosso país tem muito dinheiro.
que todos os investimentos que não são feitos são por N outros motivos, mas não por falta de dinheiro, tá? Então, e os países lá fora já são melhores porque eles investiram em coisas que a gente infelizmente não investe, não de agora, em décadas. A gente não investe em saúde, a gente não investe em educação. Então isso tem que ser discutido. A gente não tem uma renda mínima que lá fora tem. Então, o nosso país, essa epidemia mostrou que a gente já sabe que quem adoece são as pessoas pobres. Quantas pessoas pobres adoecem de dengue porque não tem saneamento básico, tá? Então, as desigualdades sociais, mas isso pode ser combatido, desigualdades sociais, basta querer, né? Então, se a gente vê exemplos de outros países que são mais pobres e até mais problemáticos do que o nosso, a gente vai ver que a ação governamental tem que ser eficaz. E aí a ação governamental deve ser feita município, estado e federal, tá? Do mesmo jeito que o ministro, secretário de saúde do estado, secretário de saúde municipal estão trabalhando, deveria estar trabalhando também os secretários de assistência social dos municípios, o secretário de assistência social dos estados e do federal, ministro da assistência social, e haver um cadastramento mais de perto, porque fica mais difícil quando sai lá de cima sem conhecer, você fazer seu cadastro próprio. Então a ação social tem que intervir nisso aí. Karina, discorda em evitar protetor solar, estou home office, preciso de proteção contra a luz azul, inclusive. Karina, se você está em casa, você está segura contra o vírus, você pode usar, mas não é questão da gente discordar, não sou eu que discordo ou concordo, é a questão que se mostrou que quem usa protetor solar vai estar, o vírus se fixa mais e fixa perto do rosto e é mais fácil, fica próximo das 3 áreas de maior risco, tá? Então, eu também gostaria de usar protetor solar, eu sempre uso, mas nesse momento eu não estou usando, porque não é questão de eu concordar ou eu discordar, é questão do que os trabalhos científicos mostram isso, que quando for estudar as superfícies onde o vírus se fixa, já se sabe que o vírus se fixa bem mais fácil em substâncias gordurosas, como a gente sabe que é o protetor solar, tá? Mas é uma escolha de cada um, essa é a orientação. Tem um nome aqui que eu não consigo diferenciar, sou policial, quando chego deixo o solado virado para o sol, roupa estendida no sol e vou tomar banho. Por mais que você deixe a roupa estendida no sol, o ideal é que você lave também. Bote, porque o sol nem sempre mata o vírus, não. Quem mata o vírus fácil é água e sabão. Porque para outras doenças, cada vírus existe uma maneira de se proteger. O vírus do Covid, o sabão é a coisa mais eficiente contra ele e o álcool. Porque, ou qualquer coisa que contenha sabão, né? Como desinfetantes, essas coisas. Porque ele quebra as camadas, tá bom? Doutora Rosa, que faleceu ontem em Recife. Vamos fazer oração para a doutora Rosa, agradecer por ela ter trabalhado, pedir desculpas à família dela por ela ter sido vítima e por a gente não ter feito tudo que a gente poderia ter feito para evitar que esse vírus se expanda. Karina, não estou desesperada, mas choro diariamente antes de dormir, quando estou rezando pelas vítimas, pelos profissionais de saúde e pelos cientistas que encontraram logo um remédio e uma vacina. Eu rezo muito por eles também, pelas vítimas, porque não é fácil perder alguém e você não poder se despedir. Esse é meu maior medo, além da perda, não poder se despedir. Então, eu estava acompanhando agora uma técnica de enfermagem que morreu, as postagens dela, e ela sempre com fé que ia sair e, assim, não se despediu dos filhos, né? É muito triste, é muito triste. O vírus fica suspenso no ar, sim, os trabalhos recentes mostrou que
parte cai nas macrogotículas quando a gente fala e quando a gente espirra ou tosse, parte cai no chão, mas parte do vírus fica suspenso no ar por algumas horas. É por isso que ele é tão contagioso, tá, gente? Então, ele fica no ar também. Áurea. Sim, por isso a importância do uso de máscara para todos. Vamos sim superar, Dalila, eu tenho certeza. A minha fé já está bem maior. É só porque, enquanto a gente não conhece uma doença. Rosana, boa noite, doutora Adriana, aqui onde eu moro, São José, Santa Catarina, comércio aberto, família na rua com crianças. Eu fui ao mercado porque não tenho ninguém que pode ir por mim. Infelizmente, a gente avisa. E se fosse uma doença, por exemplo, que eu acho diferente, o cigarro. Todo mundo sabe que cigarro pode causar câncer e pode causar efizema. E pode causar várias outras doenças, como câncer de bexiga e outras coisas. Câncer de boca. Mas as pessoas continuam fumando. Mas ela, pelo menos, ela atingiu a ela mesma só, né? Atingir também a saúde, que gasta muito, mas é pelo menos a ela mesma. Mas o problema do vírus é que atinge a saúde de outras pessoas. Eu comparo o vírus, às vezes, às pessoas que usam moto e são irresponsáveis na moto. Que apesar de que, se ela morrer, vai ser ela só. Hoje, o gasto de saúde com acidentes de moto é imenso, fazendo com que às vezes falte investimento para outras áreas de saúde. Então, assim, você quando tem certas atitudes, se você não pensa no coletivo, termina que é ruim para todo mundo, tá? Infelizmente, né? Infelizmente vai ter muitas mortes por conta disso. Simone, as conversas, sim, a gente tem mais sobre vacinas em os países são verdadeiros, sim, a gente tem mais de 10 vacinas sendo testadas em vários países. O problema é que eu já expliquei aqui, o teste de vacina não é uma coisa tão simples, não é tão rápido e que pode demorar. Então, a nossa única vacina até o momento é lavar as mãos, usar máscara, usar o protetor da face e ficar em casa, quem puder. Tá? Lembrando que mesmo quando a vacina é aprovada, que ainda não foi, ainda está nos primeiros testes em humanos, isso demora ainda, ela ainda precisa ser fabricada. Isso pode demorar, assim, bem tempo a chegar aos países pobres, tá? Só Karina, muito bem, estou fazendo essa campanha de adotar um profissional liberal. Eu acho interessante que a gente faça isso, que a gente adote, porque a gente sabe que alguns pequenos comércios não vão ter condições. Então a gente pode sim adotar manicure, a pessoa que fazer suas unhas antes, paga ela adiantado, depois quando sair da coisa você vai fazendo, paga uma e outra não. Depois, seu cabeleireiro, sabe? Vai fazendo essas coisas. Oi, dona Jailma, saudades. Como é que estão os meninos? Como é que estão? Ítalo, Ismael e Ingrid. Beijo em todas. Fabiana, que horas são? Diz aí para saber quanto tempo falta para não perder. Quais são os riscos para as crianças de 2 anos? Meu filho teve uma infiltração pulmonar quando 1 ano e a idade e cansou algumas vezes, tenho medo por ele, Áurea. A gente tem visto que as crianças são bem protegidas, mas em menores de 1 ano tem tido algumas complicações. Tem acontecido algumas mortes em crianças, mas são crianças que provavelmente têm algum fator de risco associado. Se seu filho cansa ainda, se ele não cansa mais, provavelmente não tem muito risco, mas se ele ficou com alguma sequela pulmonar que cansa, ele pode ter um risco maior, você tem que ter uma proteção, tá bom? Ivone, doutora, a máscara na hora do café acaba tirando a máscara e depois usando a mesma. Pois é, tem que ter o maior cuidado com isso na hora da alimentação. Porque, para mim, os profissionais de saúde podem estar se contaminando aí nesse período também. Porque a gente dentro da área de risco, está todo mundo muito atento. Quando você sai da área de risco, aí começa aquela coisa, e aí às vezes alguém da área de risco botou a mão em algum canto.
Então, assim, é bem difícil. O ideal é que a gente tivesse pelo menos 2 máscaras para estar trocando sem ter o risco. Mas a gente não tem, às vezes, nenhuma. Semiramis. Uma paciente com exame positivo para trombofilia, essa mulher seria considerada de risco? A gente já sabe que tem alguns trabalhos mostrando o aumento do risco de trombose. Não foi ainda identificado nos artigos científicos o maior número de mortes dessas pessoas, tá? Mas a gente está em alerta. Eu já pensei em beber água de canudo. É uma ideia, mas você tem que fachar a máscara. Nesse fachar a máscara, talvez pegar uma luva, colocar a luva, higienizar bem a luva, pegar, levantar um pouquinho, tomar, abaixar, não sei, a gente tem que ver. Chocada com essa do hidratante. Tudo que for gorduroso, Isabel, a gente vai ter. O hidratante pode usar em casa, tá? A gente tem usado depois que chega, que lava as mãos estão ficando ressecadas, você pode usar em casa, desde que não tenha ninguém doente, pode. Sônia, doutora, as máscaras pode lavar com sabão? Pode sim lavar com sabão. Sabão é ótimo, minha gente. Sabão, Sônia, resolve bem direitinho. Giovanni. Quanto tempo? Ai, já acabou, minha gente. Eu vou ter que encerrar. Pode ter uma previsão de quando ficaremos livres desse mal? Eu acho que muito otimista, lá para julho, agosto, a gente possa ter a situação melhor. Campina Grande, ela está numa situação relativamente tranquila porque a gente fez isolamento social bem cedo. A gente aumentou o número de casos agora recentes porque liberaram mais gente. E se a gente liberar, a gente vai ter um boom grande. Essa é a minha opinião. Gente, eu vou ter que sair. Isso, minha gente, os bancários também têm que ter, receber EPI. A parte do protetor, o protetor solar, ele gruda mais o vírus. Gente, vou ter que encerrar. Pocinhos, pelo que eu sei, nenhum caso confirmado não, tá bom? Vou deixar a live salva e prometo responder mais perguntas na próxima live.